paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa terça-feira. Terçou por aqui, tem uma palavra especial para as nossas vidas. Vamos lá? A mensagem de hoje está em Mateus, capítulo 22, versículo do 37 ao 40. Olha só o que diz. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Só para passar um pouco o contexto, né? Daqui havia os fariseus naquela época, e entre eles ele era perito na lei. E sempre ele estava querendo achar uma brecha para pegar Jesus, né? E esse fariseu, ele simplesmente lança uma pergunta para Jesus, e ele fala assim: Senhor, de todas as leis, né? Porque eles viviam o tempo da lei naquela época, qual é a maior? E aí Jesus responde que a maior é amar a Deus em primeiro lugar e amar a você em segundo, né? A si mesmo, para que a gente possa amar o nosso próximo, né? Então, ame a Deus em primeiro lugar e ame o seu próximo como a ti mesmo. E aí, Jesus, como sempre, não tem brechas, ele é maravilhoso, ele respondeu, e eu quero falar com você hoje, comigo também, sobre essa mensagem, sobre o amor próprio. Nós podemos, assim, entender que se eu não me amar, não tem como eu amar o meu próximo. Só que tem coisas nas nossas vidas que o que acontece? Tem coisas que é feia, tem coisas, né, que sai da palavra de Deus, e nós, como muito religiosos que somos, a gente não quer confessar que somos feios, que existe uma feiura. Só que se a gente não confessar, se a gente não entender sobre isso, né, se a gente mascarar, nós nunca vamos mudar. Então, sempre há um termômetro, né, para que a gente possa medir a nossa fé, as nossas atitudes, né, o nosso amor. A fé, ela vem de Deus, ela é um dom de Deus. O amor também é o próprio Deus, porém, não é palavra. Não é você falar, eu te amo, olha que bom, é gostoso, é maravilhoso, e as pessoas precisam ouvir, como nós também precisamos. Mas não é falar, é atitude. Amar é escolha. Eu escolho te amar, eu escolho cuidar de você. Então, assim, é uma escolha. Só que como nós vamos amar alguém se não amamos a si próprio? Então isso é um mandamento de Deus. Ame a Deus, escolha a amar, a viver a palavra, a viver a verdade, a viver a Deus, mas também escolha se amar. Muitos de nós, a nossa vida é cheia de fases, né? E nós estamos aqui para crescer, para evoluir, né? A gente não pode estacionar. Então, outrora, talvez você não se amava, talvez eu não me amava. E eu tenho exemplo disso, vivo na minha vida, né? Porque eu mesmo sou o exemplo. Quantas vezes eu coloquei as pessoas acima de mim? Isso é bom? Sim, nós precisamos servir as pessoas, mas depois que a gente aprende a se amar. Porque depois que a gente aprende a se amar, se valorizar, aí nós podemos dar para aquela pessoa, né, para o nosso próximo, o mesmo tanto, a mesma quantia. E é exatamente esse é o termômetro. E hoje eu estava meditando sobre isso. E eu quero, assim, tentar pelo menos passar para você que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, ela só tem verdade. Ela é a verdade, porque ela é Cristo. Eu já passei por algumas situações e, assim,
nesse caminhar, né, nesses anos de vida que Deus, né, tem me agraciado, eu já vi um monte de coisas, né? E entre elas eu vejo assim, quando as pessoas vai dar um testemunho de que ela tá doente, que ela tá mal financeiramente, que ela tá mal no casamento, enfim, sabe? Que a pessoa tá derrotada, tá passando por uma luta, que luta, todo mundo se comove. Nossa, irmã, nós vamos te ajudar, nós vamos orar por você. Se é financeiro, a gente vai, né, vai ajudar a abençoar financeiramente, e assim sucessivamente, todo mundo se comove. Porém, é difícil lidar quando uma pessoa é bem sucedida, é bem abençoada, assim, financeiramente, principalmente, ou no casamento, ou qualquer outra coisa, mas é abençoado. Aí nós já não sabemos lidar muito com isso. Porque, na realidade, nós amamos o nosso próximo assim. Eu te amo, eu te quero bem, eu vou te ajudar, sabe? Olha, estou orando por você e entra mesmo na guerra, não estou dizendo que não, porém, sempre aquela pessoa tem que estar, não tem nem que estar no nosso nível, tem que estar menos que nós. E isso só fala sobre você mesmo. Isso só fala sobre mim. Porque se eu estou nesse nível de que eu não consigo me alegrar verdadeiramente, não só de palavras, não, ai, ai, que bênção, não, mas lá dentro você se conhece. Se você não consegue se alegrar, isso diz mais sobre você. Por quê? Porque exatamente você não aprendeu a se amar. Vou pegar um exemplo assim bem basiquinho, bem bobinho, mas que fala bastante. Esses amigos secretos de final de ano, de confraternização, o que você dá para o seu amigo? Será que você fala assim, eu tô sem dinheiro, vou participar, mas vou dar qualquer besteirinha, qualquer lembrancinha, sabe? Qualquer coisinha boba. Quem, né, brinca de amigo secreto já sabe, né? Às vezes você compra algo, sabe, tão assim legal e você sai nada, né? Então, só que isso fala muito. Eu estava meditando isso hoje, essa mensagem, nessa palavra e sobre isso. Porque isso fala muito sobre a pessoa, sabe? Porque assim, se verdadeiramente você se ama, você consegue lidar com as outras pessoas, com o sucesso, como eu estava falando, das outras pessoas. E principalmente você consegue dar às outras pessoas algo do melhor. E eu não digo financeiramente, não, porque às vezes a gente não está bem assim, né? Não tem, mas o melhor na sua possibilidade, o seu coração pensar, sabe? Não, eu vou dar o melhor, qual é o meu melhor para aquela pessoa. E só nós fazemos isso quando a gente aprende a se amar, a se valorizar. A gente só fica feliz verdadeiramente com o sucesso, né, do irmão, exatamente quando a gente aprende a se amar, a se valorizar. O casamento, o namoro só vai dar certo quando você aprender a se amar. Quantos são os casos das pessoas que elas entram naquela loucura de ciúmes, sabe? Com a autoestima super baixa, né? Por quê? Porque não se ama, não se valoriza. Quantas vezes você já escutou de alguém ou já viu pela internet testemunhos que as pessoas falam: quando eu aprendi a me amar, quando eu aprendi a cuidar de mim, quando eu aprendi a viver para mim, tudo mudou. Meu marido mudou, começou a me dar atenção, porque é a base, foi Deus quem deu essa base. Amar a Ele para que tudo vá bem, amar a Ele sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e ao teu próximo como a ti mesmo, como a ti. Aprender a se amar. Isso é muito importante, é essencial. E é isso que Deus quer, né? Que a gente se olhe, se ame, passe tempo com você, sabe? Que você
seja sua melhor companhia, que você não permita que ninguém te machuque, não permita que palavra entre no seu coração, que você, sabe, cuide de você mesmo, que você, sabe, não se rebaixe ao nível de nada por causa de uma outra pessoa. Quando a gente começa a entender isso, o que acontece? A gente vai se amando, a gente vai se conhecendo, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo. E tudo que a gente, porque acaba a competição, não tem, por que Deus abençoa essa pessoa e eu estava esperando a mesma coisa, e eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou isso, estou aquilo, e nada acontece na minha vida, não tem nada disso mais. Porque assim, sabe, é tudo. O que eu sei que vai acontecer para mim ainda não foi meu tempo, porém foi o tempo do irmão. Glória a Deus, mas de verdade, verdadeiramente, sabe? Você vai ser feliz como se fosse para você mesmo. Aprender a se amar, sabe? Aprender exatamente, eu vou repetir, se valorizar, sabe? Cuidar de você, passar a viajar, cuidar do seu coração, cuidar da sua aparência, sabe? E isso vai refletir assim, instantaneamente e, sabe, leve. Você vai ter a essência do amor, sabe, verdadeiro de falar. Você é o meu irmão, eu quero de tudo, mas verdadeiramente, todo melhor para você, que você alcance, sabe? Você vibrar junto, verdadeiramente, com a vitória do irmão. Quando isso acontecer, como eu disse, esse é o termômetro, quando isso acontecer, aí você pode ter certeza que verdadeiramente você está vivendo esse mandamento. Você aprendeu a se amar. E é isso. Esse é o mandamento de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua terça-feira, a sua casa, a sua família, que a prosperidade adentre o seu lar, para a glória de Deus, amém? Beijo a todos, fiquem com Deus.